Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com a sua família. Para você que não conhece, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade no qual Ele me concede e agradecer a todos os irmãos pela força, pelo carinho, pelo apoio que os irmãos dão aqui no canal. Que Deus abençoe. Sem mais delongas, meus irmãos, Deus traz avante aqui a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Eu estarei lendo o versículo 10. Então é Mateus, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, meus irmãos, o que está acontecendo aonde acredito eu que já está praticamente escancarado essa perseguição aos cristãos. Então, assim, desde aquela época lá de Jesus, né, a perseguição ela vem aumentando e nos dias de hoje ela está dessa maneira. E aonde me chama a atenção aqui é na Nigéria. O que está acontecendo lá, meus irmãos, é algo assim terrível, muito triste. Então, eu não sei se os irmãos estão sabendo do que está acontecendo, mas de fato os nossos irmãos estão passando uma perseguição implacável, uma perseguição onde estão cometendo coisas horríveis contra os servos de Deus. E olha só, meus irmãos, enquanto alguns lugares temos a liberdade, então assim, no Brasil nós temos a liberdade de cultuar a Deus, de ir à igreja, de andar com uma Bíblia na mão, que ainda não chegou a esse patamar igual está ocorrendo ali na Nigéria. E tem outros países também que persegue cristãos, que você não pode exercer a tua fé em Cristo Jesus, que você vai ser perseguido. Só que ali me chamou muita atenção, meus irmãos, porque muitos pastores estão perdendo a sua família, muitas pessoas ali não são impedidas de orar, de buscar a Deus, de até mesmo de fazer um culto de adoração a Deus, e na verdade eles não vão lá e barram só o culto. Na verdade, o que, que eles fazem? Eles vão lá e cometem coisas horríveis contra aquelas pessoas. E aonde nós temos que, praticamente, nós como os cristãos, o que, que nós temos que fazer? Orar por essas pessoas, meus irmãos, porque de fato o que está acontecendo ali é terrível. É terrível. Aí você pergunta, mas aqui no Brasil não acontece isso, não tá tudo bem, eu consigo fazer tudo, eu consigo louvar a Deus. Sim, meus irmãos, aqui ainda nós conseguimos, mas nós temos que nos preocupar com isso, porque lá na frente pode ser até mesmo nós que podemos passar por essa situação. Então é muito preocupante. Então, assim, o mundo ele está praticamente levando a essa situação, praticamente as pessoas cada dia mais, elas não querem mais saber de Deus, então as pessoas estão se praticamente virando as costas para o Senhor e as coisas estão acontecendo no mundo. Mas a palavra de Deus ela já nos disse que no fim dos tempos o amor iria se esfriar, que praticamente a perseguição ela ia aumentar. Então o Senhor Jesus ele já deixou bem claro que no mundo haverás aflição. Então o que, que nós devemos fazer? É orar pelos nossos irmãos nigerianos que estão passando por essa situação, que não é fácil, meus irmãos. Então olha só, ao longo da história tentaram calar o evangelho, mas a igreja continuou crescendo. Então, assim, desde a época de Cristo ali, tentaram praticamente calar o evangelho e agora está dobrando mais ainda. Jesus nunca prometeu uma caminhada sem dificuldades, porque aqui nós teremos aflições, passaremos aflições. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Então, a perseguição pode atingir os cristãos,
mas jamais vencerá a igreja de Cristo. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre servindo ao Senhor, porque eu sempre falo aqui nos vídeos, meus irmãos, a nossa morada, ela não é aqui, nossa morada é o céu. Então, o Senhor Jesus, ele foi para o céu, ele voltou para o Pai, para preparar morada para nós. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre vigilantes, sempre aos pés do Senhor. E olha só, o que Deus espera de nós? Então, talvez Deus não esteja nos chamando para enfrentar a mesma perseguição, mas certamente nos chama para nós sermos praticamente não sermos indiferentes no caso, né? Para que nós venhamos orar pelos nossos irmãos, praticamente para nós apoiar os missionários, então permanecer firmes na fé, sem vergonha de anunciar Jesus. Porque o que está acontecendo também hoje? As pessoas têm vergonha de anunciar Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então não tenha vergonha, fala do amor de Cristo, fala que é um amor que liberta, que cura, que salva. Então é muito importante que nós venhamos falar de Cristo enquanto há tempo, porque a perseguição não vai ficar só ali, ela vai se espalhar pelo mundo. Então é muito importante nós estarmos sempre levando a palavra de Deus, porque enquanto há tempo. E olha só, hoje, irmãos em Cristo estão sofrendo por carregar uma Bíblia, por se reunir para cultuar a Deus e por declarar o Senhor Jesus como o seu Salvador. Enquanto os muitos arriscam a própria vida para seguir a Cristo, nós precisamos valorizar a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho. Então, o tema desse vídeo, ele fala muito nessa questão de nós termos essa oportunidade, no caso, os nossos irmãos que estão passando por essa situação, dessa perseguição. Então, amados irmãos, vamos orar por esses irmãos que estão passando essa situação, não só os nossos irmãos nigerianos, mas muitos irmãos aí em vários países aonde tem algo assim que impede do evangelho ser propagado ali. Então está acontecendo. Isso foi relatado referente aos fins dos tempos. Os fins dos tempos, ele está acontecendo. Aí os irmãos podem observar a questão, olha só, é terremoto em todo lugar, tornado, não é nem o primeiro aqui no Brasil, onde a gente nem se via falar de tornado, tá tendo tornado. Aí a gente observa também a questão também do clima. Amados irmãos, vamos nos atentar. O Senhor Jesus nos deixou sinais para que nós venhamos entender o quanto está próxima a vinda dele. Então vamos estar vigilantes, vamos arrepender dos nossos pecados, vamos também renunciar, vamos perdoar. Então vamos servir o Senhor enquanto há tempo. Porque, meus irmãos, de fato está acontecendo algo aí no mundo espiritual, acordo de paz. Olha só como está falando de paz e segurança o tempo todo. Então vamos se atentar a isso. E amados irmãos, e orar pelos nossos irmãos que estão passando essa situação tão triste, tão terrível, que é essa perseguição. Então, na verdade, hoje esse vídeo é mais um bate-papo, é mais... Deus trouxe isso para mim porque eu vi as notícias praticamente a semana toda e entristeceu o meu coração, mas ao mesmo tempo me dá a esperança de cada vez mais de saber o quanto o Senhor Jesus ele nos ama, o quanto o Senhor Jesus está conosco, independente do que nós venhamos passar aqui, o Senhor Jesus está conosco. Então mantenha-se firme na fé, continue na esperança, servindo o Senhor de todo o teu coração, não desanima, por mais que tenha batido angústia, tristeza, esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus. Então, uma palavra de coragem, uma palavra
praticamente para você olhar para frente, para que você não venha olhar para os seus lados, para que você não venha parar na graça, para que você esteja sempre atento ao cenário também profético que está acontecendo ao nosso derredor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Desde já quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade e pedir a todos vocês que deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, é muito importante. Eu estou sempre aqui respondendo o comentário de todos vocês, é uma enorme satisfação. Desde já quero desejar a todos vocês uma ótima noite de segunda-feira e também deixar aqui a minha saudação com a santa paz de Deus e até o próximo vídeo, assim Deus permitir.